Evangelho? Você não é a primeira vez que vai fazer com nós. Como é que é? Quer fazer? Maldosa. Então, vamos lá. Então, o Evangelho de hoje, capítulo 8. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Como é o seu nome mesmo? Meu? Eduardo. O Eduardo abriu para nós na Instrução dos Espíritos: deixai vir a mim as criancinhas. Então, só para aqueles que não têm a familiaridade com o Evangelho, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é a obra que traz os ensinos morais de Jesus, analisados sob a ótica, né, sobre as luzes do Espiritismo. Normalmente, Kardec faz o que nesses temas? Ele organizou o Evangelho de maneira didática, né? A Bíblia, assim, ela é cronológica, conforme os evangelistas eles foram captando ali os ensinamentos de Jesus. O Evangelho ele é organizado de maneira a gente conseguir ir moldando esse nosso desenvolvimento moral. Não é gradual, porque a gente vai trabalhando em todas as partes um pouquinho, né? E aqui, nesse item, quando Kardec ele pega um versículo, um ensinamento ali de Jesus, ele traz um ou mais desses versículos, normalmente desses versículos ele tira o título, né? Então, essa passagem, o deixai vir as minhas criancinhas, ele vem daquela passagem que diz, bem-aventurados os que são puros. Desculpa, o título do capítulo, né? Que é bem-aventurados os que têm puro coração, vem desse versículo. Né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, né? E aí ele traz essa passagem de Jesus, na qual as criancinhas estavam cercando ele ali, né? A multidão estava, mas os discípulos, para não impedir ali aquele deslocamento de Jesus, eles estavam meio que barrando as pessoas. Aí Jesus, como aproveitava todas as situações para trazer os seus ensinamentos, ele pede, né? Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, né? E aí vem um monte de ensinamento em cima dessa passagem, né? Existem muitas vertentes de ensinamento, como o Evangelho ele é vivo, né? A gente, quanto mais vai estudando, mais vai compreendendo, mais a gente vai conseguindo extrair daquilo que Jesus trazia. Então, Kardec, depois que vem trazendo isso daí, ele pega algumas orientações dos espíritos, né? Porque muito material os espíritos escreveram, psicografaram, transmitiram, né? E aquelas comunicações que são relevantes sobre aquele assunto, eles colocam no fim do capítulo. E aqui, Instruções dos Espíritos, deixai vir as minhas criancinhas. O Cristo disse: deixai vir as minhas crianças. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nas quais a infelicidade ignora a esperança. Dá uma parada aqui. O que é importante a gente parar para pensar, né? Nós falamos de crianças. Normalmente, quando a gente fala de uma criancinha, o que a gente assemelha? É um anjinho, né? O que é um anjinho? É frágil. Frágil, mas quando a gente fala anjinho é o que é puro, né? Sim. É bom, é sem maldade. Não é? Anjinho, auréola, cabelinho cacheado, loirinho, né? Mas não é assim. Né? Por que não é assim? Quem que é aquele anjinho? É um espírito que já viveu. Aí que começa a pegar a coisa. Aquele anjinho, ele não é um anjinho, ele é um espírito, igual nós já fomos anjinhos. Pode até ser que sim, porque naquele primeiro momento, frágil e ainda, né, sob a influência da matéria, o que acontece? Vamos parar para pensar no mecanismo da encarnação. Aqui a gente tem que partir de um ponto que nós acreditamos na reencarnação. Agora, alguém aqui não acredita? Não vou fazer polêmica. Alguém não acredita na reencarnação? Todos acreditam? Vamos falar que algum de nós não acreditasse na reencarnação. Se eu não acreditasse na reencarnação, eu tenho que entender que Deus cria os indivíduos a seu modo. Então eu crio você mais nervoso, eu crio o outro mais ganancioso, eu crio aquele indivíduo imperfeito, eu crio aquele indivíduo com deformidades físicas, eu criei Jesus perfeito. Então Deus ele já não é mais justo, né?
A gente partir do pressuposto de uma existência só Deus não é justo. Isso é inconcebível para nós. Porque se ele fosse justo, por que um nasce numa família boa e o outro nasce sendo violentado pelo pai, pela mãe? Por que um nasce perfeito fisicamente e o outro vai viver uma vida inteira só de sofrimento e dificuldades? Né? Então aí a gente já... Por que minha filha está saudável, meu filho está saudável aqui e o meu irmão ele perdeu o seu filho com câncer com 1 ano de idade? Se a gente parar para pensar, fica difícil de compreender. Imagina, desigualdade, né? É muita desigualdade. Imagina aquele pai que perdeu um filhinho que nunca fez nada com 1 ano de idade de câncer sofrendo. Como que a gente consegue enxergar Deus depois disso? Se não tiver muita fé mesmo, é difícil você voltar a enxergar as coisas como antes, né? Por que é isso com meu filho? Por que isso? Então a gente entende que cada um está passando o que necessita, em consequência daquilo que fez, daquilo que precisa de passar, e que aquele tempo for necessário, e o Espiritismo ele é a doutrina consoladora porque ele conforta, consola e explica para nós esses acontecidos que muitas vezes antes nós não tínhamos entendimento. Né? Não quero entrar numa questão mas a gente tem que entender que Deus é infinitamente bom e justo. Então mesmo aquele filhinho que ficou 1 ano e passou toda aquela situação, ele passou o que ele precisava, ele passou por aquilo, ele está bem, vai ficar bem, e assim vai seguir a caminhada tanto para um quanto para outro, porque era o necessário, né? Então por isso que consola e conforta. Só que aí a gente vai voltar e entender que cada um de nós, ou cada uma das nossas criancinhas, são os espíritos daqueles que aqui estavam, ou estavam em outro plano, outro mundo, e que estão encarnando no planeta Terra. Mas cada criancinha dessa traz consigo o quê? Uma bagagem espiritual. Todos nós trazemos essa nossa bagagem. Ah, mas será que traz mesmo? É só olhar as nossas criancinhas. Pegou uma certa idadezinha, cada uma já vai mostrando os seus traços, o seu caráter, o seu gênio, né? Pais e mães que têm a oportunidade de ter mais de um filho vão falar, cada um é um. Não é? Ou são todos iguaizinhos? Eu criei mesmo. Alguém aqui teve filhos gêmeos? Não? Nenhum? Minha mãe é gêmea. Ela é totalmente diferente da minha tia. Vocês têm gêmeos na família? São iguais? Mesma criação, né? O mesmo meio, mesmo ambiente e cada um de um jeito. Por quê? Porque é um espírito habitando aquele corpo, né? Um espírito que traz consigo toda essa bagagem espiritual, os seus aprendizados, assim como aquilo que falta ainda ele aprender. E por isso ele não é um anjinho. Mas só que o que Jesus estava ensinando para nós ali? Nós devemos ser como as criancinhas. Mas se ela é imperfeita, nós temos que ser imperfeitos. Mas Jesus está simbolizando, a gente tem que entender símbolo. O que ali Jesus simboliza? O que a criança é? Olha, a criança vai lá e briga uma com a outra. Daqui a pouco elas já estão brincando, perdoa fácil, né? A criancinha, ela tá ali de mão dada, ela tá andando junto com o seu tutor, né? Nós devemos pegar na mãozinha de Jesus e caminhar junto com ele. A criança tem aquele símbolo da pureza, né? Mas é um símbolo, porque ela em si não é pura. Ela está naquele momento vulnerável, porque ela ainda não se apossou do seu corpo físico. No entanto, que é tão sábia a reencarnação que ela coloca um corpo físico frágil nos primeiros anos. Sabemos quem é a nossa mãe? Quem é o nosso pai? Imagine que às vezes aquele contato mãe e pai é necessário por conta de uma grande dificuldade do passado. E aí imagine você já nascer daquela mãe ou aquela mãe sabendo quem é aquele filho e falar, eu odeio essa pessoa. Eu não vou nunca falar com ela. Então a gente vem com esquecimento, a gente vem com o abrandamento dos nossos ímpetos. Imagina aquela mãe já pegando aquela criancinha orgulhosa que já fala, eu não vou mamar esse seio aí. Imagina. Já pararam para pensar uma criança cheia de vontade, já cheia de espírito ali, falando tudo? Não é? Então tem que... Não, isso é a lembrança, né, do passado. Agora você imagina já vem aquele bebezinho orgulhoso, aquele indivíduo raivoso, que não vai ter aquela interação, aquela necessidade, aquela vulnerabilidade que é necessário para criar vínculo ali, né, para desenvolver ainda mais o amor. E o espírito já tomando conta por si só daquele corpinho. Não dá, o corpo não aguenta aquilo.
Não aguenta a nossa atividade. Então você vem readquirindo as suas propriedades aos poucos. Pode ver, aqui tem uma virada de chaveta na criança com 6, 7 anos. Já começa a saber, querer, já não aceita tudo que quer. Aí vem a aborrecência com 12, 13, acha que sabe tudo e não sabe nada. Por quê? O espírito querendo, mas não tem ainda propriedade para poder. E aí vai depois amenizando, só que aí já vem adquirindo caráter, já vem mostrando os traços que tem. Então, o pai, a mãe, né, até o evangelho ele ensina que é igual o jardineiro, até os seus 7 anos ali, ele consegue podar as más tendências. Depois, o espírito vai adquirindo, voltando às suas características e dali é com ele. Os pais vão sim, né, pôr nos limites, mas ali é o nosso espírito que já vai retornando a sua caminhada e fazendo as suas escolhas, né? Então, as criancinhas, né, que são ditas aqui, a gente deve se assemelhar a elas, né? Essa pureza, nesse perdão, né? A pureza de coração que é dito nesse capítulo. Mas ele está falando aqui que também as criancinhas somos nós. Por que nós somos criancinhas? Já pararam para pensar no desenvolvimento espiritual? Nós aqui temos ainda orgulho? Sim ou não? Sim. Somos egoístas algumas vezes, eu ia falar, né? Se não, grande parte do tempo, né? Nós ficamos com raiva, nós queremos bater, nós queremos brigar, nós queremos coisas para nós, né? Então nós somos imperfeitos, resumindo, né? Então, como seres imperfeitos, nós somos uma espécie de crianças espirituais ainda. Compara a gente com Jesus, tem uma diferença? Né? Inimaginável, né? Jesus já é um adulto espiritual, nós somos crianças. Então ele está chamando nós, crianças, a quê? Venham, né? Pega aqui na mão de Jesus. Vamos caminhar comigo. Deixem vir a mim, não os impeçais. Quantas vezes também... Então, para ver como é vasto o ensinamento, né? Quantas vezes a gente até não impede as criancinhas de irem até Jesus, né? Quem aqui tem filho pequeno? Neto? Tá aqui sua neta? É bisneto. A bisneta. Então a gente teve conversando outro dia, assim, do nosso comprometimento com as crianças. Às vezes fala, meu filho não quer vir. Aí a gente faz o quê? Deixa eu em casa, mas eu vou. A gente às vezes não está impedindo eles a ir até Jesus, a conhecer Jesus, a fazer a nossa parte como pai de encaminhar eles para Jesus, né? Então tem muitas vertentes, mas aqui ele está falando nesse sentido de nós, crianças espirituais. Nós estamos aqui aprendendo, nós ainda estamos engatinhando, nós não estamos lá já numa maturidade espiritual que nós sabemos totalmente a forma de nos conduzir. Mas nós temos um guia, nós temos um modelo. E quem é esse guia da humanidade? Jesus. Então vamos até ele, né? Ele não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai? Por quê? Porque ele veio aqui para mostrar para nós o caminho. E se não for através do caminho que ele trilhou, nós não vamos até o Pai. Nós vamos. Mas nós vamos ter que seguir o que ele falou, uma hora ou outra. É aquilo que nós falamos. Eu posso barrar, eu posso estancar, que eu não quero, momentaneamente, mas uma hora eu vou ter que fazer. E quando eu fizer, eu vou seguir o caminho que Jesus falou. Porque Jesus veio falar o quê? Ama o teu próximo, perdoa, seja humilde, né? Tenha um coração puro, como as criancinhas, né? Se assemelhe às criancinhas, que é o perdão fácil das ofensas, aquele momento ainda que simboliza a pureza, aquele nenenzinho vulnerável, que ainda não tem a maldade, que não tem a inveja. O bebezinho de 1 ano ali, menos de 1 ano, tem a maldade, ele olha o outro, cobiça as coisas do outro? Ainda não, né? Ele pode querer alguma coisa que é bonita, que é colorido, que ele está com vontade, mas ele ainda não tem aquele olhar, né, maldoso, aquela inveja, né? Por quê? Porque ele ainda não se apossou do seu espírito, né? Seu espírito ainda não está manifestando todas as suas características. Então, naqueles primeiros anos, a criança não é meio que pura, porque ainda o espírito não está se manifestando ali nela totalmente, né? Porque o corpo não permite. Então, é isso que é o simbolismo dessa passagem, né? Para a gente não ter essa inveja, não ter essa cobiça, não ter esse ódio, não ter todos esses sentimentos que são pertinentes a nós, espíritos imperfeitos, né? E seguir e ir ao encontro de Jesus. Então, o básico dessa passagem é isso. Nós vamos ler mais um pedacinho da instrução dos Espíritos. Então, ele coloca aqui,
não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Nós ainda que muitas vezes estamos num caminho não tão bom, né? Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação. Os fracos, os escravos, os viciosos, eles não podiam ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto. E ainda, não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade que se exerce ao seu redor em seu favor. Já pararam para pensar no instinto? O que é instinto? Vamos falar instinto de sobrevivência. Eu e o Mário estamos disputando aqui, só tá nós dois, tem um pedaço de comida e nós não vamos sair daqui por um mês. E aí, quem comer sobrevive, não é assim? Não vamos falar de pessoas, vamos falar de animais. Que o instinto ele ainda é mais vivo. Tem uma mãe e um filhotinho. E não tem comida. O que vai acontecer? Não vai comer? A mãe não vai comer o filhotinho? Na hora que ela não tiver nada para fazer, ele vai vir a morrer primeiro, né? Porque ele é mais frágil e ela vai comer ele. O que é isso? Instinto de sobrevivência. E se tem uma mãe aqui, e tá ela e o filho, o que acontece? É uma mãe amorosa. Ela morre, mas ela dá até o último minuto alimento para o filho. Por quê? Porque nós atingimos um patamar que a nossa moral, ela se sobrepõe ao nosso instinto. E o que é isso? Isso é desenvolvimento. Por isso que a nossa distância aos animais, ela é gigantesca. Assim como a distância de Jesus para nós é gigantesca. Às vezes a gente fala, os animais são muito melhores que nós, né? É um modo de falar, porque eles ainda são criancinhas. Mas é muito longe a distância do ser humano com o animal. Nós temos que cuidar deles como criancinhas. Com amor, com carinho, mas é gigante a diferença. Então o que acontece? O instinto nosso, cada vez mais, nós temos esse instinto. Esse instinto é uma programação física que nós viemos para permitir a vida física. Porém, a nossa função é modular, é comandar, é gerenciar os nossos instintos. Então a mãe, ela gerencia o instinto de sobrevivência dela, alimentando o seu filho porque ela ama o seu filho. Às vezes ela vai dar a vida dela pelo filho, mas isso normalmente na natureza nem sempre ocorreria. Às vezes até ocorre, né? Então a gente vê que nós temos vários instintos. E os nossos instintos nos prendem ainda à matéria. E a função nossa é se desmaterializar. É colocar o espírito acima da matéria. Porque nós somos espírito. Estamos envoltos pela matéria, por um corpo físico, como se fosse uma veste. Morrendo, corpo fica, espírito continua, né? Então nós estamos aqui, nessa luta para entender essa superioridade do espírito ante a matéria. E é isso que ele coloca aqui, ó. Ele não podia ensinar nada à infância física. Imagina você chegar lá com os homens das cavernas e falar, você tem que dar o seu alimento para o outro. Ele vai falar, não, eu tenho que comer porque eu tenho que ser forte para poder me defender e defender a minha prole. Não é assim? Na natureza, os fortes sobrevivem. Há uma seleção natural pelos mais aptos. Por quê? Porque é assim, é instinto, né? Então, você não vai conseguir conversar com uma pessoa que ainda não tem conhecimento da mesma maneira como você conversa com uma pessoa que já tem um outro desenvolvimento. É só a gente parar para pensar lá nos 10 mandamentos. Né? Não é assim, não matar, não roubar, não adulterar, não. Depois vem um lá que fala para amar, né? Mas é um monte de proibição. Né? Lá na época de Jesus, eles falavam de um jeito. Jesus falava por parábolas. Por quê? Por que Jesus falou, tem a reencarnação, vocês vivem vidas sucessivas, e aí o mecanismo da reencarnação é isso? Por quê? Porque a gente não estava apto. Lá ele tinha que falar, olha, ama o próximo, se bater um lado, dá o outro, né? Perdoa 70 vezes 7. E aí, com o desenvolvimento, nós estamos conseguindo hoje, 2000 anos depois, pegando um pouquinho mais disso. Mas daqui a um tempo, a espiritualidade vai falar, lembra aquilo lá que nós falamos parcialmente para vocês? Hoje, nós temos condição de falar um pouquinho mais. Não está encerrado aqui no espiritismo, nas religiões de hoje, tudo aquilo que nós vamos conhecer sobre o mundo. Porém, o que dá para conhecer hoje é isso. Primeira coisa que eu falei hoje para vocês, a gente não estava falando sobre Deus. O que os espíritos falaram para nós sobre Deus?
hoje, vocês ainda não conseguem compreender que é Deus. Um dia a gente vai poder? Vai! Hoje a gente consegue só dar uma sapeada para entender algumas características de Deus. Mas um dia, muito mais elevados, né, nós vamos penetrar nos desígnios de Deus. Nós vamos conseguir entender um pouco com maior clareza que é Deus, como que funciona as coisas de Deus, como que funciona o universo. Hoje a gente não sabe nem gerenciar a nossa vida, nós queremos saber do universo. Né? Então é legal a espiritualidade às vezes nos coloca no nosso lugar, né? O Marcelo não está aqui, mas ele conta essa história que uma época ele quis saber de algumas coisas que acontecem no mundo espiritualista, né? Algumas teorias que tem, alguns trabalhos que são feitos, né? Aí ele chegou, irmão, acho que nós gostaríamos de estudar sobre esse determinado assunto. Então, filho, você já está sabendo o Evangelho? Então vamos estudar o Evangelho, que é melhor do que você querer estudar umas coisas que ainda não está na hora de vocês focarem nisso. Vocês precisam se fortalecer naquilo que é mais importante hoje. O que é mais importante hoje? Não é se melhorar, não é ser uma pessoa melhor, não é fazer o bem para aquele que está do seu lado, o bem para aquele que está um pouquinho mais longe. Então, fortalece. Prioriza isso, né? Que é aí que está o ponto-chave da nossa vida. A gente pode, sim, estudar outras coisas, se aprofundar em outros temas, né? Mas vamos focar naquilo que é importante, né? Que é o momento, é o agora, é o interior, é o hoje, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tem bastante coisa aqui também, não dá pra gente ir muito longe. Eu só li o primeiro parágrafo, tem mais uns par deles aqui. Alguém gostaria de trazer algum ponto, alguma dúvida, querem fazer um comentário? Eu não falei tudo, gente, tem muita coisa pra ser falada aí, então se vocês quiserem, fiquem à vontade. Nós temos quanto? 30 segundos. 30 segundos. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade, estamos todos juntos. Então, uma noite de muita luz, de uma continuidade de trabalho no amor, que Jesus, que Maria, que a irmã Anastácia possam continuar nos envolvendo. Que assim seja.